É. Mas eu acho que aí está dentro também de uma pauta econômica esse assunto, porque tem tudo a ver com crédito de carbono, muitas coisas. Mas, Marcelo, conta um pouco para a gente de economia. Vamos trocar o tema, vamos falar sobre economia hoje. Você vai dar uma lição para a gente, principalmente para saber se a tua empresa está gerando lucro ou não. Fala um pouquinho para nós. Na verdade, a ideia também é uma pauta aqui um pouco de utilidade pública, né? Ajudar principalmente os pequenos aí, os MEIs, os pequenos, né? Os micro, que acho que são a grande maioria aqui no Guarujá, né? São a grande maioria das empresas do Guarujá são micro e pequenos, né? E falar um pouco de como é que ele consegue medir o negócio dele, né? Como é que ele consegue acompanhar, né? Não fazer voos às cegas aí na administração do negócio dele, né? E, assim, acompanhar os resultados de um negócio é uma atribuição básica de qualquer dono de empresa, e aí, como eu disse, não importa o tamanho dela. Para isso, tem uma ferramenta que é convencional e muito conhecida para apresentar os números do negócio, né? Para organizar os números do negócio. Ele resume as receitas e os gastos da empresa em um determinado período de tempo. É o demonstrativo de resultados, ou como a gente chama, simplesmente DRE. As grandes empresas listadas na Bolsa, por exemplo, né, têm obrigação de publicar seus demonstrativos uma vez por trimestre. E embora as outras empresas que não estejam na Bolsa, né, não sejam obrigados a elaborá-los, os demonstrativos de resultados são ótimas ferramentas para verificar se você está no caminho certo para atingir os seus objetivos financeiros. Bom, mas como é que a gente elabora um demonstrativo de resultados? Ele funciona, ele é basicamente como um extrato de banco, mas que apresenta os principais eventos financeiros da empresa. Bom, Jean, peço para você colocar na tela, acho que é legal colocar na tela cheia, um modelo bem simples, a ideia é só para a gente entender o conceito, mas que você pode usar na sua empresa e aí, de preferência, incluindo outras informações que você deseja acompanhar. Se a gente prestar atenção aí na primeira linha, a gente apresenta a receita do negócio, né? E a receita que foi gerada num período que você está analisando. Pode ser a semana, pode ser o mês, que é o mais comum, e no caso do exemplo é o mês, pode ser o trimestre, pode ser o semestre, pode ser o ano. Como eu disse, você pode e deve incluir outras linhas de informação, de acordo com o seu negócio. Pode acompanhar, por exemplo, o número de clientes, o ticket médio e por aí vai. Abaixo da linha da receita vem todas as deduções da receita, com os descontos ao cliente e os impostos, por exemplo, os impostos que você pode pegar com a sua contabilidade. Na próxima linha, eu subtraio essas deduções da receita e eu determino a minha receita líquida. A seguir, a gente vai listar os gastos da empresa. Mas, geralmente, os gastos são apresentados em duas categorias: despesas e custo. Os custos são os gastos diretos de uma empresa com o seu produto ou serviço final. Ou seja, eles são os valores necessários para produzir os bens e serviços que são vendidos aos seus clientes. E as despesas são todos os gastos que não estão relacionados diretamente com o que a sua empresa oferece, como, por exemplo, o aluguel, o seguro, a limpeza e por aí vai. Peraí, Então, a gente vai Marcelo, ter... Diga. deixa eu fazer um parênteses, Claro. só para deixar um pouco mais claro. Esses custos, eles são custos fixos, São porque custos despesa fixos. eu entendo que são variáveis, né? Não, então, tem custos fixos e variáveis. Aqui eu não abri, senão a gente começa a criar um DRE muito longo e para explicar aqui pode ficar meio complexo. Aqui eu juntei tudo. Você pode abrir custos em mais duas linhas, custos fixos e custos variáveis. O que eu estava explicando é que a diferença entre custo e despesa. Então, o custo é todo aquele gasto, seja fixo ou variável, que foi necessário para produzir o teu bem ou serviço, aquilo que você vende diretamente para o teu cliente. E despesa não. Então, despesa é tudo que é um gasto indireto, ou seja, o aluguel, o IPTU, a limpeza, a manutenção,
ele não está diretamente na elaboração do produto do serviço. Não sei se eu fui claro aí, se ficou claro agora. Ficou. Então, bom, então tem dois blocos aí, né? Custos e despesas. Quando eu desconto o valor dos custos da receita líquida, eu chego no lucro bruto. E se desse valor eu subtraio as despesas, eu determino o lucro operacional. Na sequência, a gente vai listar as provisões do imposto de renda e da contribuição social, caso a empresa seja de lucro real ou presumido. E subtraímos esses valores do lucro operacional para chegarmos ao lucro líquido do período. Ou seja, é aqui que você vai saber se sua empresa operou com lucro ou prejuízo no período analisado. Os demonstrativos são assim valiosos para os empreendedores e comparar os resultados mês a mês é ainda mais importante. Com eles você pode identificar, por exemplo, se suas despesas operacionais estão crescendo ou porque seu lucro está diminuindo, apesar das vendas estarem aumentando, como no nosso caso, em que, apesar da receita estar aumentando mês a mês, aí o lucro está diminuindo. Então, comparar a DRE produz esse tipo de análise e melhorará a identificação dos pontos que merecem sua atenção, fazendo você focar no que precisa ser corrigido e no que é mais importante para o seu negócio. É lógico que, assim, numa conversa aqui de poucos minutos, é difícil você ir em todos os detalhes. A ideia é provocar nos empreendedores, principalmente nos pequenos, a necessidade de acompanhar, de organizar os valores, organizar os números da empresa e acompanhar eles. Então, essa foi a ideia desse papo de hoje, Jean. Muito bom. Eu acho que é muito interessante o que você colocou, Marcelo, porque é sempre aquilo que eu falo, né? Que a gente já comentou isso aqui. Principalmente hoje, que não tem o emprego formal e muitas pessoas têm que abrir a sua empresa, né? Então, essa noção, né? Essa orientação que você passa é muito importante para saber se o cara está tendo lucro ou se ele está comendo ou se ele está botando dinheiro sem fim na empresa dele lá para manter aberto um negócio que não gera resultado, né? Eu acho que esse é uma tabelinha muito simples que eu acho que todos deveriam fazer isso no seu negócio. O nosso papo é muito mais para aquele que está abrindo hoje um botequinho, um negocinho Claro. próprio, uma venda online, alguma coisa desse tipo, do que para aquele que já está sedimentado no negócio, um grande empresário, alguma coisa desse tipo. Não é Perfeito. isso, Júlio? Como é que você coloca isso daí? Olha, Marcelo e Jean, eu não vou dar muito palpite, eu confio na expertise do Marcelo, porque eu sou de humanas, cara. Isso para mim mostra uma tabela dessa, eu já fico apavorado. Eu não tenho intimidade nenhuma com Excel, nem quero ter depois de velho, entendeu? Então eu acho que é importante, sim, quem tem o seu negócio, que é que nem eu, não consegue compreender esse mundo mágico e confuso dos números, que procure orientação. Existe orientação de muitas empresas, existe orientação de contadores e existe o próprio Sebrae. E mais importante ainda, hoje na internet você tem muito material, né, Marcelo? Que Sim, pode ajudar o pequeno empresário, o pequeno empreendedor a gerenciar o seu negócio. Mas eu não me atrevo a fazer nenhum comentário. É isso, perfeito, Júlio. Assim, a ideia do tema de hoje é provocar com que os empreendedores assim percebam, sintam essa necessidade e façam a organização da sua empresa. Não saber não é nenhum crime. Só sabe que existe uma ferramenta que controla isso, você consegue acompanhar, não só, porque geralmente no dia a dia está preocupado só em vender, e às vezes vender não significa lucro. Então, você acompanhar os números do negócio num modelo que te permita olhar onde estão acontecendo os problemas da empresa é fundamental. Não saber não é nenhum crime, e hoje, graças à internet, a cursos, a Sebrae, a N caminhos, você consegue ir melhorando como empreendedor e melhorando como empresário. Perfeito.
Bom, gostei muito, Marcelo. Obrigado pela explicação, Legal. obrigado bastante. Eu agradeço em nome de todo mundo que vai nos assistir aí, com certeza absoluta.